Olá, pessoal, tudo bem com vocês? No nosso podcast de hoje, nosso Pod Falando, tem um entrevistado aqui muito importante para a nossa categoria de motorista por aplicativo. Inclusive, dispensa apresentações. Vou conversar hoje com o deputado federal Augusto Coutinho, que é do Republicanos de Pernambuco, e ele vai falar com a gente aqui sobre a regulamentação. Ele faz parte da comissão como relator e a gente vai bater um papo aqui. Olha só, tem muita pergunta para a gente fazer para ele, hein? Vamos lá. Boa tarde, deputado. Tudo bem com o senhor? Boa tarde, Samuel. É um prazer estar conversando com você, estar conversando aí com todos os seus ouvintes, amigos e seguidores, para que a gente possa conversar um pouco, discutir. Enfim, a gente já está finalizando o relatório que vai ser apresentado no próximo, acho que em torno do dia 17, né? E ontem eu tive uma reunião com o presidente Hugo Mota. Ele quer votar ainda em novembro, no plenário da Câmara, o nosso relatório. Então, é um fato novo. Eu imaginava que a gente só votaria isso em dezembro, mas o presidente Hugo quer antecipar e votar em setembro, agora no final de novembro, na última semana de novembro. Certo. Aí ele votando, aí depois vai para já vai Vai direto para a sair da sanção? Câmara, vai para o Senado, né? O Senado é uma casa menor, é uma casa que eu acho que anda, inclusive, mais rápido. O Senado vota, e aí, se não houver mudança, vai para a sanção do presidente da República. Se houver alguma mudança, volta para a Câmara para que a gente faça algum ajuste, e daí aprova novamente o ajuste e vai para a sanção do presidente da República. Ótimo. Então, deputado, é assim, o que a gente, né, nós, motoristas, os entregadores também, pode esperar dessa regulamentação? Primeiro, Samuel, eu diria que a relação ela tem de ser relação de maior transparência, né? Hoje eu vejo que vamos tratar, porque o seu podcast é mais vinculado ao motorista, né? Ao motorista de aplicativo. Então, vamos tratar sobre isso, apesar de que o projeto ele trata não só dos motoristas, mas entregadores, enfim. Mas vamos focar no motorista. Primeiro, a transparência, a relação para o trabalhador saber, por exemplo, de quanto foi a corrida, quanto ele vai ficar para ele, quanto a plataforma ficará de intermediação. Eu acho que hoje o que a gente ouve sempre é uma gritaria muito grande, então, por falta de transparência. Então, eu diria que transparência é um ponto muito importante. Segundo, a gente vai também fazer e dar uma alternativa para o agasalho social. É importante que o trabalhador ele tenha, na verdade, se ele não ele é efetivamente de aplicativo só, ele ele precisa de ter uma previdência social. A gente hoje já tem pessoas que trabalham há mais de 10 anos com aplicativo e hoje estão completamente desguarnecidos disso. Então, a gente precisa dar. Eu acho que a gente precisa fazer e também criar mecanismos, por exemplo, de seguros para esse trabalhador, porque às vezes você acontece muito de sofrer um acidente em trabalho ou qualquer coisa desse tipo, né? Então, o item 2 eu diria que é um agasalho social, né? Um outro ponto que eu acho que é importante é a relação do trabalhador com os aplicativos. Hoje é uma relação, no meu entender, completamente unilateral, ou seja, o aplicativo ele impõe as regras, ele define como ele quer, o que é que ele quer fazer, e o trabalhador tem de se sujeitar a isso, né? Eu acho que, e muitas vezes, por exemplo, o que a gente ouve que o trabalhador muitas vezes sai prejudicado porque às vezes, por exemplo, pode ser cortado
da plataforma e não sabe nem por que foi cortado, né? Isso não pode acontecer. Então, essa relação de ambas as partes tem de ser uma relação com justificativas e idas e vindas, né? Você se justificar, você falar, você reclamar, ouvir. Então, enfim, é uma relação que não pode ser através simplesmente de uma máquina. Então, outro ponto é que eu acho que a gente precisa. Eu falei aqui da relação de transparência, o agasalho social, essa questão da relação entre a plataforma e o trabalhador, mais clara, com regras mais claras. A gente tem uma preocupação, pelo que a gente já pesquisou, pelo mundo todo, a gente precisa criar essas regras, definir direitos e deveres, né? Mas a gente não pode também, precisa ter um cuidado para que a gente não venha a fazer com que o trabalhador, ou que a complexidade da lei venha atrapalhar depois. Alguns países da Europa amarraram tanto que depois agora estão tendo de flexibilizar, porque não deu certo, né? Então, a gente tem de ter essa medida certa, como tem de ter a medida certa também. E outro ponto que eu acho que é importante, que é, se a gente coloca se a gente faz com que... Bom, então a gente tem de ter a medida certa dessa questão. Se a gente faz com que o... Eu perdi o raciocínio que eu estava Não, falando. não, mas tudo bem, deputado. É que eu tenho algumas perguntas aqui e eu já gostaria de Eu perdi, fazê-las. eu perdi. O que eu estava falando Aí era o senhor do. vai voltar com o raciocínio conforme eu voltar a pergunta, eu acho. Então volta. Então, a minha pergunta é a seguinte: eu quero saber do senhor, esse projeto de lei 152, ele já coloca a plataforma Uber, as plataformas, como empresa de tecnologia. E esse é o primeiro ponto que a gente quer dizer. Ela não seria, então, uma empresa, a Uber, por exemplo, uma empresa de transporte e não de tecnologia? O que o senhor tem para dizer com relação a Não, isso? ela não Porque pode isso ser. tudo gera a não responsabilidade das empresas, É, ao ser só de tecnologia. não pode. Não pode ser de tecnologia unicamente, de forma alguma. Ela tem uma relação de trabalho, né? Apesar de ser autônomo com o trabalhador. Ela cria regras para o trabalhador, ela define regras que o trabalhador tem de cumprir. Como é que ela pode ser unicamente um intermediário? É óbvio que ela não é. Né? Essa Exatamente. relação não é. O que existe, na verdade, Samuel, é que hoje você não tem ou seja, você não tem a figura do trabalhador autônomo de plataforma, você não tem essa figura. Então, isso, de fato, é um ponto que a gente vai criar, mas essa questão de a plataforma ser unicamente uma intermediadora não é o caso. No meu Então seria entender, uma não é o caso. terceira via, né? A gente não vai ser autônomo, né? Não vai ser também CLT. Então seria, no caso aí, uma terceira via, ou seja, seria o Não. trabalhador com Será direitos. Seria um isso? trabalhador autônomo de aplicativo. O termo exato eu não me lembro como é que é Certo. a nossa, mas é um trabalhador Plataformizado. autônomo. Autônomo, que é sem CLT, não tem CLT, mas a gente no projeto, inclusive, a ideia nossa é exatamente que a gente dê um diferencial para quem trabalha, por exemplo, à noite, né? Para quem trabalha nos sábados e domingos. A gente tem de ter um diferencial como tem qualquer trabalhador. Então, ele vai ter de ter esses benefícios que precisam ser dados, e aí é exatamente o que a gente vai fazer para que o trabalhador ele tenha esses benefícios que é natural e é justo. Né? Você não tem isso no táxi, por exemplo. Se você Certo. roda no táxi em dezembro, você paga a bandeira 2. Se você roda à noite, você paga a bandeira 2.
Se você roda no domingo, você paga a bandeira 2, enfim. Então, eu acho que a gente tem é um modelo que é justo para o trabalhador, no meu entender. certo. O projeto de lei fala também que a Uber, né, no caso, eu estou falando Uber, mas nos aplicativos em geral, eles não podem cobrar mais do que 30%. Agora, o que seria interessante para nós é que constasse, como o senhor já tem ouvido falar muito sobre o tal do markup, né, que são aqueles valores onde a Uber não pode cobrar um valor, cobrar não, mandar para a gente viagens com valores muito baixos. E teria, então, um mínimo para que ela pudesse mandar? Por exemplo, a gente Veja, sempre fala em Samuel, algo em torno de veja. R$ 2 o quilômetro. Bom, Vai aparecer a perfeito, viagem por quilômetro perfeito, para nós? perfeito. Boa pergunta. Veja, primeiro, a ideia do markup a gente não descarta o markup. Eu digo o seguinte: não é que seja ruim, mas é complicado. Você tem que fazer uma legislação que seja mais facilitado para o trabalhador. E eu entendo que será facilitado, porque quando você põe que a plataforma ela poderá cobrar de intermediação até 30%, tá? Então, ela pode cobrar 5, ela pode cobrar 10, ela pode cobrar 7, 8, 10, mas não pode passar de 30, porque, por exemplo, muitos motoristas dizem que tem plataforma que quando você vai fazer a corrida, quando você pega, ela pega mais de 50% do ganho do motorista, o que, no meu entender, isso é uma extorsão, isso é um absurdo. Né? Então, entendam que a ideia é que, à medida em que você cobra um percentual, é natural que a plataforma, o que ela ganhar, você vai ganhar junto. Se ela cobra, por exemplo, como eles fazem hoje, essa tarifa, é, é, essa tarifa dinâmica, né? A tarifa Dinâmica. dinâmica, ela cobra do cliente, mas ela não repassa para o trabalhador. Isso é um absurdo. Isso é uma coisa absurda. Então, o que é que vai acontecer? Se ela vai cobrar essa tarifa, porque vai precisar de mais motorista e vai estar dinâmica, a lei do mercado, beleza, ela cobre mais. Se o cliente quer pagar, também beleza. Agora, o motorista vai ganhar junto com ela. Se ela cobra mais, o motorista vai ganhar mais. Se ela cobra menos, o motorista vai ganhar menos. Enfim, eu acho que é uma coisa muito mais justa, honesta e correta. Para quando você mete um danado de um markup, é difícil de apuração, é difícil de fiscalização, é uma coisa muito complexa. No nosso entender, eu acho que a gente fazendo esse percentual de acordo com. Porque, na verdade, sabe o que é que acontece, Samuel? Pela experiência que eu tenho, eu já estudei muito sobre isso. Na minha avaliação é o seguinte: a plataforma ela sempre cobra o máximo que o cliente pode pagar e o mínimo que o motorista aceita trabalhar por isso. E ela faz Exatamente. esse negócio. É isso, porque se a gente tiver, e eu já fiz essa experiência, várias pessoas numa sala, e a gente disser, vamos para o mesmo local, cada um pede um aplicativo, dá uma diferença de valores e muitas vezes substancial. Né? Uma coisa que é ilógica, né? Como é que pode? Mas aí eles dizem que é o danado do algoritmo, esse algoritmo, que é o algoritmo e tudo mais. Então, a gente acha que é bem mais simples, eu não tenho dúvida que melhor para o motorista. Agora, a ideia nossa é de que a gente parta de um valor mínimo, que o motorista tenha, como tem o táxi, ele tenha um valor mínimo para até 2 quilômetros. Então, esse valor mínimo, a gente ainda está para esse valor para fechar, né? Porque muita gente pedia R$ 10, mas Reais. a gente precisa ter só o cuidado, porque R$ 10 em São Paulo não é a mesma coisa de R$ 10 em Petrolina, em Juazeiro, em Macapá, em Porto Velho.
entende? O Brasil é um país continental, então existem diferenças grandes. A gente tem que pensar num projeto que ele seja factível para todos, porque imagine se a gente bota um valor mínimo de R$ 10, você vai inviabilizar em cidades pequenas o uso do aplicativo, e não é justo que isso aconteça. Né? Tem Exatamente. trabalhador lá também que ele faz corridas menores, mas é o sustento dele. Enfim, então esse cuidado e isso aí que a gente precisa ter, mas que vai ter o valor mínimo, vai. Nós vamos colocar um valor mínimo para 2 quilômetros. Eu acho que é exatamente 2 quilômetros. Então, a gente vai botar esse valor mínimo. Mas pode fazer, é Ok. melhor você ir fazendo pergunta, porque senão eu fico falando Sim, sim, é. Eu não quero interromper, porque tá muito bom o senhor falando aí, mas, assim, a outra pergunta que eu queria fazer é o seguinte: como a gente vai ter direitos, eu queria saber se aqueles direitos que tem lá na CLT vai ter alguma coisa para a gente também, como, sei lá, um descanso semanal remunerado, férias, 13º, nada disso está incluído, né, na pauta. Veja, realmente é muito difícil. Veja, é muito difícil de você. Eu tenho como. Eu posso dizer que você vai trabalhar em dezembro, você vai ter um X de uma gratificação pelos 13º, né? Eu posso dizer que você vai trabalhar à noite e você tem de ter um valor acima do quem trabalha durante o dia. Agora, para eu estimar umas férias, é, eu ainda não consegui encontrar esse formato de fazer isso, né? De fazer isso, de como a gente poderia fazer isso. Porque, Samuel, uma coisa que a gente precisa ter cuidado também. Nós não podemos, se a gente começa, a gente não pode, se a gente encarece muito para o consumidor final, com muitos, com muitos regulamentos e atribuições financeiras, isso vai subir o preço. E aí pode ser ruim para os trabalhadores, porque aí você começa, o que hoje muitas vezes as pessoas estão acostumadas a andar de aplicativo, ele começa a andar de motoboy, ou de mototáxi, ou de ônibus, ou de táxi, enfim. Então, pode atrapalhar o mercado, entende? Então, a gente precisa ter Entendi. um cuidado para não É. encarecer, no final, a vida também do consumidor, que somos todos nós, né? É esse Inclusive, muitos de cuidado nós e essa acredita responsabilidade que a gente tem de ter. Inclusive, muitos de nós acredita que se apertar muito a Uber, né, esse é o termo certo, ela pode querer ir embora do Brasil. Eu acho que isso não vai acontecer, até Não, eu porque a acho que Uber isso não acontece, não. Eles é, estão ganhando, inclusive, muito dinheiro. sim, exatamente, Já divulgaram um balanço aí trimestral que já da casa de bilhões, é muito dinheiro, é, né? É muito dinheiro. exatamente. Então, não E, acredito que ele vai deixar um mercado feito o Brasil, não. E a gente não vai fazer a lei para eles saírem, não. A gente vai fazer a lei para eles ficarem. Agora, que seja exatamente. justa e Agora que tem uma coisa seja também, né, deputado? honesta. Tem uma Né? coisa também, né? Eu acompanho, né? Acompanhei todas as sessões e eu vi aí o representante da Mobitech, né? Que representa a Uber, dizendo que a base, né? Que eles têm do motorista é com relação ao salário mínimo. E isso gerou muita repercussão, até que negativa, no nosso meio aqui, porque como que se pode considerar um salário mínimo para nós que temos aí o nosso custo, né? Que são os carros, etc. Então, como é que vocês da Mas, comissão veem não, isso? não, a gente não toma conhecimento disso, entendeu, Samuel? Veja, o que é que eu quero dizer é o seguinte: é, é, eu não vou me guiar por salário mínimo, porque senão é uma régua para baixo, aí vai passar a régua Aham, e não é isso. O que a gente tem que dizer é o seguinte: veja, você não tenha dúvida que o aplicativo, o intermediador, a plataforma de intermediação, ela sempre vai querer cobrar mais do cliente. Ela sempre vai querer cobrar mais, ela nunca vai não fazer graça. Né? Então, se ela cobrar mais,
o motorista vai ganhar mais. Né? É normal. Eles, como diz aqui no Nordeste, casadinho dorme junto. Né? Então, onde vai subindo um, vai. Então, é uma coisa que eu acho que é natural que isso aconteça. Portanto, não, uma coisa também que ficou cristalizado em todos os debates, isso vem desde do grupo de trabalho no Ministério, é que do ganho do motorista, do ganho do motorista, 75% é referente à manutenção do carro, aluguel do carro, gasolina, pneu, celular e tudo mais. 25% é o trabalho dele. Esses 25% refere-se ao trabalho, à mão de obra do motorista. E sobre ele é que vai ser cobrado um percentual ao motorista autônomo e um percentual do da plataforma, do intermediador, né, da plataforma, para recolhimento da Previdência Social do trabalhador. Exatamente sobre isso. E o resto é ganho, o ganho do trabalhador. Então, essa é uma coisa que, durante todas as audiências públicas, nunca foi questionado, nunca foi indagado se que estava errado ou qualquer coisa, então a gente já parte de uma premissa. Uma coisa também que a gente está deixando, que a gente vai falando, eu vou me lembrando. Por exemplo, nós não vamos permitir que qualquer empresa, a intermediadora, chegue e diga: vou fazer uma promoção, eu vou cobrar, eu não vou pagar, mas muitas vezes ele faz a promoção e quem paga é o motorista. A gente não vai permitir isso. Né? Se ele quer fazer promoção, ele faz dele. Né? Ele pode fazer, ou se o motorista quiser aceitar para fazerem junto, mas não pode ser uma coisa unilateral. É como se diz, pagar com o chapéu dos outros. Né? O cara pega e bota a conta para o outro pagar. Né? Ele Exatamente, faz isso é a uma pergunta que eu ia fazer também, né, que a gente acha muito errado isso, né. Agora, voltando um pouquinho, que o senhor está falando aí das porcentagens de previdência, eu queria saber, a gente vai poder continuar sendo MEI ou essa não vai existir isso, não vai poder ser MEI? Não, Samuel. Veja, essa questão é, de fato, uma questão muito sensível. E eu ouvi muita gente sobre isso. Eu ouvi muito. Ontem, por exemplo, eu já almocei com o ministro-presidente do Tribunal Superior do Trabalho. Né? O tribunal não aceita, diz que a precarização do trabalho não pode ser. E tem um agravante muito grande nisso. Veja, e eu não tenho dúvida que a alíquota que a gente vai cobrar do motorista, que vai ser bem menor do que a alíquota que a gente vai cobrar do intermediário, né, da plataforma, ela vai ser muito interessante para o motorista. E segundo, a questão do MEI, o que é que você acontece? Se o motorista ele é MEI, ele não tem o agasalho social que ele terá na Previdência, ele não tem, ele vai ter a relação dele com a plataforma, não vai ser uma relação de trabalho, vai ser uma relação da justiça comum. Você imagine, você ter um problema com a plataforma e você ter de ir para a justiça comum para resolver isso. Isso é uma coisa que não teria, não teria fim. Então, o Ministério do Trabalho não aceita isso, ou seja, uma posição do governo que não aceita isso. O Ministério, o Tribunal Superior do Trabalho não aceita, a Procuradoria, todo mundo que a gente ouviu. Eu tenho convencimento de que isso seria para o motorista o pior caminho. É mais fácil, é mais simples, mas é o pior. E você tem mais uma coisa. A Receita Federal, a Previdência Social, eu tive uma reunião, inclusive, com o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, e com o ministro da Previdência, Volder Queiroz.
meu companheiro aqui de Pernambuco. Nós sentamos com os técnicos e eles disseram: ó, o déficit que causa, se a gente pega esse grupo de trabalho e bota para ser MEI, a gente vai causar um déficit autorial na Previdência enorme. Então, seria uma coisa irresponsável fazer isso. Então, não seria bom para o trabalhador, não seria bom para as contas da Receita Federal, não é bom para ninguém. Ou seja, se difundiu muito isso, não, é meio, vamos fazer o meio, porque tem um meio caminhoneiro, vamos fazer o meio do motorista. Se você for subisse demais o valor, por exemplo, que é do meio caminhoneiro, fica muito pior para o motorista do que o que a gente vai propor na proposta, no nosso relatório. Uma outra pergunta que eu quero fazer para o senhor existe outros projetos de lei, inclusive tem um projeto de lei muito novo aí, que é o 240 do deputado Vicentinho, e ele fala algo em torno de 20% máximo que a Uber pode cobrar, né? E dão os direitos de CLT, como férias 13º. Tem o 536 do deputado Daniel Agrobon, e tem também o projeto de lei dos entregadores. Eu queria saber sobre esses projetos, o que vai acontecer com eles. Samuel, a ideia nossa é de que a gente vai, nesse relatório, a gente vai absorver o que tiver de bom nos projetos, que a gente acha que é bom, né? Para você ter uma ideia, ontem, inclusive, nós passamos a tarde, uma boa parte da tarde, discutindo com o deputado Agrobon, o relatório. E, pelo que me pareceu, ele gostou do que viu e saiu satisfeito. Então, muitas vezes, o que é que a gente pode fazer? Imagine que a gente pode fazer, e a minha ideia é essa: eu vou fazer o relatório. Mas imagine que chegue lá no relatório, se faça uma emenda para dizer: não, a taxa não vai ser 30, a taxa vai ser 5. Um exemplo, estou dando um puro exemplo. Ou a taxa vai ser 20. Eu não tenho dificuldade, a gente bota, a maioria do plenário vota e a gente vai ter a votação no plenário e a maioria ganha, mas a gente precisa avançar com o projeto. Então, não é porque eu sou relator que eu estou certo em tudo e que eu tenho ideia fixa, não. Eu acho que a gente Sim. tem que fazer o que seja o melhor, o que a democracia manda. Se a maioria acha que deve ser um outro número, pode ser um outro número. Agora, veja, Uhum. você falou, a gente não pode, não tem condição, no meu entender, iria comprometer enormemente, Samuel, o negócio é a gente vir com ideias de CLT nessa relação de trabalho Certo. do trabalhador, porque o Uhum. próprio trabalhador não quer. É, Todo mundo que ouviu, ele não quer não, isso, ele quer mas eu ter a tenho uma sua ressalva autonomia. aqui, deputado. Eu tenho uma ressalva, assim, nós não queremos CLT, mas também nós não gostaríamos de perder nossos direitos, Não, né? Então, mas veja, eu tenho dito a você e disse já que os direitos a gente tá fazendo, sim, a gente vai ter direito, vocês vão ter seguro também. O seguro, o cara que está trabalhando até ele sair do último negócio e voltar para casa, entendeu? entendi. Eles vão ter Deputado, seguro disso. deputado, deixa eu fazer mais uma pergunta aqui. Eu não sei se o senhor chegou a ver, parece que foi mostrado sim ao senhor o vídeo onde eu falo sobre uma proposta de emenda, onde eu digo que a Uber não poderia mandar uma viagem para nós fazer. É lógico que a gente vai continuar tendo opção de escolha, mas assim, tem viagem que a Uber manda que ela sabe que se você fizer, você vai pagar para trabalhar. Eu tenho uma viagem aqui, R$ 8 e pouquinho, tá pagando 99 centavos por quilômetro. Ou seja, É. essa é uma viagem que certamente, se eu fizer, eu pago para trabalhar. E Não, como que pode a veja empresa bem, mandar um Samuel. serviço desse para eu fazer? Não, primeiro é o seguinte: primeiro a gente vai mudar. Esse tempo que a Uber tem com vocês, de 7 segundos para você tomar a decisão, nós vamos passar isso vamos dobrar ou botar 20 segundos, tá? Eu Que acho que não ela já está dá. colocando como 15 agora. Ela está botando 15 agora, é? Já está assim, já não sei se é em todo lugar, mas pelo menos Mas aqui para era mim são 7, 15 não era segundos. 7? Eu me lembro que Mas era ela 7. aumentou já.
Não, ela bota o tempo que quiser, mas a gente pode botar uma norma, né? Uma norma que você tenha tantos segundos para a pessoa poder olhar e ver. Segundo, É, o trabalhador não poderá ser prejudicado nem penalizado se ele não aceitar corrida, de sim. forma alguma. Ele não pode ser penalizado Então, por mas a isso. questão é a seguinte, deputado, ela vai poder continuar mandando viagens que ela mesma sabe que você não tem lucro? Ela vai poder continuar fazendo isso? E, muito embora nós tenhamos a opção de escolha? Hum, É uma questão a ser analisada, é isso que eu quero deixar para o senhor. veja, eu não tenho, com toda franqueza, Samuel, o formato de dizer para de interferir para que diga você não pode mandar uma corrida, a lei Sim, não dá para chegar a esse ponto. Né? certo. O que eu tenho de dizer, na verdade, é que você tem o direito de não aceitar. E eu digo o seguinte: se ele manda, você não aceita, o outro não aceita, o outro não aceita, ele vai aumentar esse preço. É óbvio que ele vai fazer isso, porque Muita é a coisa lei do depende do mercado. motorista, E né? se você tá juntinho com ele, o que ele ganhar, você vai ganhar. Não vai ter mais esse negócio. Uhum. Se você aumenta, vamos dizer que o teto seja 30%, como está no projeto. O teto é 30%, ele vai ganhar 30% do preço que for. Então, se ele Sim. botar um preço muito baixo, que eu não sei por que ele faz isso, honestamente eu não consigo entender. Quando ele diz, não, porque às vezes ele cobra 60% de uma corrida, mas em compensação, em outra ele só cobra 5% de intermediação. Acabar com isso. Acabar com isso. Ele cobre, o que ele cobrar é 30% dele ou menos, e o resto do motorista. Acabar com isso. E é quando eu falei no início, transparência. O que o motorista precisa ter é o seguinte: é saber, a corrida foi 100, ele está cobrando 25% de intermediação, eu vou receber 75% aqui no meu bolso. É isso que o motorista precisa saber, no meu entender, de uma forma simples e de uma forma clara. Ótimo. Outra coisa, a gente, é, a nossa ideia também é na questão de segurança do trabalhador. A gente não vai permitir tanto o motorista quanto o cliente vão ter de ter foto com documento. O cara pega os documentos dele e mostra: Samuel é esse aqui, ele tem nome, e tem CPF, e tem identidade. Augusto é esse aqui, porque eu não posso, na verdade, expor o motorista para que uma pessoa fake pegue um carro para assaltá-lo e matá-lo. Como também eu não posso expor um cliente que acredita na plataforma para ligar para pegar um motorista, um marginal, que venha estrupar minha filha. Né? Então, essa responsabilidade, à medida em que a pessoa tem CPF, ela tem a foto dela, você sabe que aquela pessoa existe. E se ela cometer algum mal, ela vai responder pelo mal que cometeu. Esse é um ponto. A gente vai fazer também outro ponto, que é o seguinte: isso é uma ideia, vou passar de primeira mão. É o seguinte: primeiro, botão de pânico, tanto para um quanto para outro. Né? A exigência do pânico. Eu sei que já tem empresa que tem pânico. Né? Segundo, qual seria uma ideia que a gente está avaliando? Câmera. Eu quero ter no meu carro uma câmera. Eu tenho o direito de, portanto, cobrar ou ter um upgrade na minha tarifa que eu cobro. Né? Eles não fazem o economy, o não sei o quê, o não sei o quê, não sei o quê. Então, é uma alternativa. Ou seja, você diga, eu quero botar câmera para ser mais seguro para mim, para meu cliente. O cliente vai querer também um carro mais seguro. Certo. Né? Então, essa é uma ideia que a gente está trabalhando. Então, é exatamente disso aí. É você trazer mais a segurança ao trabalhador. É uma ideia também que a gente está trabalhando nesse.
Certo. E além disso também tem outras coisas que até eu vou perguntar para o senhor. Eu sempre comento que eu acho que seria importante que a própria empresa resolvesse os problemas que ela tem com o motorista. E o que a gente percebe é que o judiciário está inchado, resolvendo problemas que, se a Uber, a 99, tivesse uma repartição exclusiva para resolver esses problemas menores, não precisaríamos a gente ir para a justiça. Então, seria importante que tudo isso fosse feito, inclusive com atendimento humanizado. Porque hoje, você veja bem, a gente não tem atendimento humanizado. Inclusive, Perfeito. deputado, deixa eu falar mais uma coisa para o senhor. Olha o que está acontecendo aqui. Você faz uma viagem, está marcando lá, vamos supor, 10 quilômetros, 10 minutos. Essa viagem, ela foi 15 quilômetros e durou 20 minutos. Então, só que a Uber, ela manda uma informação dizendo assim: esta viagem não é possível fazer uma revisão, ela não é passível de revisão. Então, como é que pode isso acontecer? Ou seja, não elegível. Como isso? Se ela está vendo que está errado e a viagem não é elegível, Mas, então, na como verdade, que Samuel, os senhores vão ver isso daí, né? não, lógico, quando a gente fala para você, primeiro, é que você tem de ter uma relação uma relação de transparência, eu volto a dizer, e uma relação de retorno. Eu já falei isso indiretamente aqui. Então, o que é que acontece? Não dá para você excluir um motorista, ou tomar uma posição, ou dar uma penalidade nele, e ele não poder se defender. A máquina mandar isso, e é isso mesmo. Não. Não, não, não. Não vai ser assim. Ele tem que fazer e ter essa relação que você está exigindo. Até mesmo para que, se caso for para se colocar se caso for para você ter uma questão de judicial, aí eu volto a dizer, se você é MEI, sabe onde é que você vai discutir isso? Na justiça comum. Se você é um trabalhador autônomo, por aplicativo, você vai discutir isso na Justiça do Trabalho, que é muito mais rápido. Né? Entendi. Então, essa relação, e a gente precisa exatamente fazer. E eles têm de dar o retorno e ter a responsabilidade para isso. Não pode ser uma máquina e ele com um chicote na mão dizendo o que você vai fazer. Não é isso. Não, nós não vamos permitir isso, pelo menos não é a minha vontade que permita, e acho que os deputados vão pensar igual a mim, e de que chegue e se trate, porque, na verdade, Samuel, veja, os aplicativos, eles são ótimos, eu adoro eles, eles Sim, sim. facilitam minha vida, facilitam a vida de muita gente, todos nós gostamos. Se a gente fizer uma pesquisa, eu acho que 99% do povo brasileiro gosta dos aplicativos. Beleza, ótimo, maravilhoso. Agora, eles geram emprego, eles são bons. Então, o que é que a gente precisa fazer? Agora, a gente precisa dar regra. Esse pessoal está sem regra, faz do jeito que quer. O trabalhador, a gente está falando de 2.200.000 trabalhadores brasileiros que estão dedicados a isso, ou seja, 1.700.000 de motoristas e 500.000 de entregadores, segundo uma pesquisa do SEBRAP. Então, esses números é um contingente muito grande de brasileiros. Então, esse pessoal trabalha e gosta, porque eles gostam de trabalhar. Trabalha a hora que quer, faz o complemento quando é o caso do salário, e eles gostam disso. Agora, é a regra de um dono só. O cara pega um chicote na mão e diz: é assim, vai ser assim. Por exemplo, outra coisa, como é que você pode chegar e a plataforma chegar e dizer: oh, o carro Fusquinha o melhor, é aquele X, não sei o que X, é Black. Black. O Fusquinha é Black. Aí você compra o Fusquinha. Aí quando chega no mês seguinte, ele diz: o Fusquinha não é mais Black, não. O Fusquinha agora é Comfort. Aí É, isso não pode, a gente não vai deixar permitir isso. Se ele classificar um carro numa categoria, ele vai ter de passar pelo menos 3 anos nessa categoria. ótimo. Entende? Ele não vai poder tratar, porque isso é uma questão
que o cara se sujeita. Veja, o cara compra um carro, um sacrifício enorme. Aí compra para ter se enquadrar num determinado tipo de plataforma. E depois o cara diz que não vale mais, isso não está correto. Né? Nós não vamos deixar permitir que isso aconteça, entendeu? Olha, deputado, eu tenho muitas questões aqui, mas eu sei que o senhor vai tomar um voo aí agora, então eu vou liberar o senhor, mas com a promessa de que o senhor vai voltar a falar mais com a gente aí, porque ainda tem Não, muita coisa. eu acho, Samuel, na verdade, veja, eu acharia, e esse canal é importante, você é um profissional da Uber, da Uber não, dos aplicativos, e é muito importante que a gente tenha a oportunidade de conversar um pouco e explicar um pouco a ideia. Porque, na verdade, sabe o que aconteceu? Eu já venho trabalhando nisso há muito tempo, há mais de 2 anos, né? Já dedicado a isso, me esforçando para aprender, para entender, para fazer o melhor. O que é que aconteceu? Principalmente no projeto que o governo mandou. A questão foi extremamente politizada. Né? Para você ter uma ideia, essa semana eu estava conversando com um prefeito meu, ele disse, deputado, o senhor pode. Eu peguei um aplicativo e quando falei do senhor, o cara disse que o senhor era contra o motorista. Né? Então, por quê? Porque, na verdade, na época da eleição, quando a gente tratava dessa questão, era uma série de candidatos a vereadores que queriam falar em nome do motorista, criando uma associação ou qualquer coisa desse tipo, só para politizar. Ele, de fato, não queria trazer um problema. Ó, a gente tem esse problema, como é que a gente pode solucionar? Porque é como eu te digo, o ideal, para mim, era que a gente pudesse fazer o projeto que o motorista ganhasse R$ 10.000 por mês. Mas se a gente fizer o projeto que o motorista vai ganhar R$ 10.000 por mês, os motoristas vão ficar desempregados, porque não vai ter clientela para ele ganhar 10 mil por mês. Então é uma coisa lógica, a gente tem de ter a responsabilidade de falar para a verdade, que o motorista tenha o ganho dele, o ganho justo, que ele volto a dizer que essa relação não seja unilateral. Essa relação hoje, eu diria que ela é unilateral e desleal, inclusive. É muito desleal. É muito desleal. E é unilateral e o cara se sujeita a isso. Né? O cara se sujeita porque ele precisa, porque hoje é o ganha-pão de que ele faz, é isso, é aquilo outro, ele precisa, ele se sujeita. Agora, tudo bem, ele vai fazer, ele vai trabalhar, mas ele vai ter uma regra, vai ter respeito, vai precisar, porque é isso que eu acho que falta e para a gente que a gente venha a ter uma legislação, entendeu? Eu tenho trabalhado muito, Samuel, para que a gente tenha essa legislação. Eu tenho ontem falei, para você ter uma ideia, quando tive com o presidente do Tribunal Superior do Trabalho, inclusive pedi a ele a interferência, porque o Supremo Tribunal Federal anda discutindo lá uma questão dessa, e eles, para que eles não venham a cair no erro de querer fazer uma legislação que não cabe a eles fazerem. Quem tem de legislar são os deputados que são eleitos pelo povo. Assim é o regime democrático. Então, eu pedi a ele, ele disse que iria interferir. Falei isso com o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, falei isso com o presidente Hugo Mota da Câmara, para que não se mexesse nisso. Porque, veja, é muito. São coisas que a gente precisa fazer discutindo. É óbvio que a gente vai fazer um projeto que não vai agradar a todo mundo, que muitas vezes as pessoas queriam que fossem diferentes. Mas se tiver ideia para melhorar, dê que a gente vai fazer. A gente vai tentar melhorar. O que a gente quer fazer é melhorar. Agora, volto a dizer, a gente não pode fazer de uma forma que inviabilize e o consumidor final pague essa conta, porque senão não tem depois mais a clientela que a gente precisa ter. Então, é esse equilíbrio que a gente precisa ter. Eu vou estar viajando, inclusive a próxima semana eu estarei fora do Brasil. Eu vou junto com o deputado Joaquim Passarino, nós vamos visitar duas experiências
que foram experiências complicadas na Espanha, em Madrid, e em Lisboa, e Portugal, em Lisboa. Né? Em Lisboa foram duas experiências, a gente vai conhecer lá o que é que houve, efetivamente. Né? Teve lugar que a Uber saiu, foi embora, aí depois voltou. Veja que problema. Como é que por isso que a gente tem de fazer uma coisa equilibrada para que e a gente vai fazer, eu tenho certeza. Nós vamos fazer para dar a segurança jurídica às empresas que elas precisam, é justo que elas tenham, dar segurança ao trabalhador e dar também um bom serviço para os consumidores. É essa a nossa responsabilidade de fazer isso. E Então, a eu gente está aqui, deputado, em pensando. nome dos motoristas, eu parabenizo, né, o senhor, a comissão, ao deputado Joaquim Passarinho também, e a gente agradece muito por essa atenção que vocês estão dando para nós, e a gente está acreditando que possa sair aí uma legislação justa para nós, inclusive, a gente acredita que vai melhorar muito. A gente pode até ganhar mais, de repente, né? Entendeu? Não, Então, essa é a ideia. eu não tenho dúvida, Samuel, só para encerrar, só uma observação que é um fato. Hoje, muitas vezes, o motorista diz: quando antigamente, eu ganhava muito mais do que ganho hoje. É verdade. Mas também tem um agravante disso aí. O número de trabalhadores que hoje trabalham com plataformas é muito maior do que você tinha 5 anos atrás. Então, isso é a lei de mercado e da procura. Uma vez eu estava em São Paulo e recentemente, e eu sempre vou conversando, né, com o motorista assim, e nem me identifico, né, para dizer nada, e vou ouvindo. Aí ele dizia para mim, ele disse: doutor, eu agora só trabalho a partir de quarta-feira, porque não vale a pena para mim. Segunda e terça, o movimento é fraco, é muito carro na rua. E aí eu comecei a observar. Antigamente, você pedia um carro, ele passava 4, 5 minutos, 6, 7. Hoje, principalmente em São Paulo, 1 minuto tem um carro na sua porta. Tem. Isso é o quê? Isso é muito carro. Se é muito Alta carro, é demanda. muita oferta. Se é muita oferta, o preço cai. É a lei do mercado. É. Então, aí você, não, vamos regular, como veio o propósito, vamos regular também para não deixar ninguém entrar mais. Não, a gente não pode fazer isso. Como é que a gente quer Não, fazer um negócio desse? O não. mercado tem de regular, o mercado tem de se. À medida que você dê as regras claras, o mercado ele vai se acomodar, o mundo mostra que é assim. Então, aqui não vai ser diferente. Eu acredito, eu estou com muita fé que a gente faça uma lei, pelo menos a gente ouviu a todo mundo. É como eu lhe disse, por exemplo, o deputado Agrobon, que tem boas ideias, é presidente da frente, já fez, inclusive, a experiência de fazer aplicativos. É um cara, chamamos ele, participou de todas as reuniões, chamamos ele para tudo. Ouvimos todo mundo que queria falar, a Foi, gente eu ouviu, acompanhei tudo. ouvia os trabalhadores, ouvia quando encostava, a gente fez tudo o que podia de uma forma transparente, de uma forma clara, para a gente poder fazer uma lei boa. Eu estou muito animado, eu estou muito esperançoso. Eu pensei que ia ser muito mais problemático. A gente está conseguindo fazer e está conseguindo atender. São vários tipos de plataforma, nós vamos fazer capítulos diferentes. Motorista é um capítulo, entregadores é outro capítulo, e os demais outros tipos de intermediação é outro capítulo. Então, assim que a gente vai fazer, tentar proteger o trabalhador, dar a ele segurança, e o que também for, Samuel, de assunto para que os municípios resolvam, a gente vai remeter para os municípios resolver. Por exemplo, a Ah, questão sim. de apoio. A questão de apoio. Como é que eu posso, numa lei, no Brasil, eu definir que o apoio tem que ser assim, assim, assado, em tantos metros e não sei o que? Eu não posso entrar nesse mérito. E quem tem de decidir é o poder municipal.
É o poder que a gente vai atribuir a eles, a gente vai dizer que tem a necessidade de ter, mas que eles regulamentem junto com a prefeitura como vai ser isso, entende? Porque senão a gente ia fazer uma lei, a gente tem de passar as atribuições. Por exemplo, essa questão, a ideia, quando eu falei da tarifa mínima que a gente vai botar, eu já estou falando até demais para você, que se tiver a imprensa me ouvindo aí, já vai dar problema. Mas a gente vai fazer o seguinte: a gente A gente vai agradece. a gente vai fazer a tarifa mínima, mas a gente vai fazer a tarifa mínima para o Brasil. Mas cada cidade pode atribuir a sua tarifa acima da mínima, entende? Então, vamos Uhum. imaginar que eu diga que a tarifa mínima de largada é R$ 8. É R$ 8. Mas em São Paulo pode ser 12, pode ser 15, pode ser 10, né? No Rio de Janeiro, mas em Petrolina, que é uma cidade do interior, ela, ela não pode ser menos do que 8,5, entende? Então, a gente vai botar a mínima, mas de remeter para o município regulamentar, ou se quiser aumentar. Oh, isso é um spoiler, hein? Que beleza. A gente agradece pelo spoiler aqui. Então, assim, a gente está indo já para o final. Eu quero agradecer aqui ao José Carlos, que foi o que tornou possível também, ele lá de Pernambuco, motorista por aplicativo, que colocou a gente para conversar aí. E eu agradeço a ele também, e também ao seu assessor, Gabriel, que também que tornou possível. E também, mais uma coisinha que eu queria dizer Agora aqui. diga a ele para ele me defender, porque diz que a turma aqui diz que eu sou contra o motorista. Não, não, pode deixar. Pode deixar. Isso aqui vai ao ar, todo mundo vai ficar sabendo aí e ver que, sim, o senhor está aí preocupado, né? E cuidando dessa parte. Inclusive, quero agradecer também, em nome dos entregadores, por o senhor ter voltado lá, né? Com relação àquele. Na verdade, é um projeto de lei também, né? O 4527, não é isso? Deixa Do eu Maurício explicar. Neves. O que é aquilo? Na verdade, o prefeito de São Paulo está brigando com os intermediários aí, parece que é 99, o Uber, o Ubermoto, não sei, Certo. ele está brigando aí na justiça, né? Aí ele fez uma lei, só que eu digo, rapaz, para fazer uma lei para acabar com o mototáxi, veja, essa semana eu fui fazer exame aqui de rotina e eu cheguei no hospital às 7 horas da manhã. Aí, quando eu cheguei lá, eu tomei um susto. O que tinha de moto parada, com gente descendo. Assim, hoje, muitas pessoas usam esse tipo de É. transporte. Então, não veja, não é. São Paulo, eu volto a dizer, São Paulo é uma cidade maravilhosa, a gente adora São Paulo, mas São Paulo é uma cidade rica, muito rica, diferente do restante do Brasil. O Brasil é desigual. A gente mora no Nordeste, que é a região mais pobre do Brasil, né? E nós, nordestinos, também temos o direito de ter serviços que a gente quer ter, como em São Paulo tem. Por isso que eu não posso pegar e subir o sarrafo do valor, porque é diferente. Aí o cara lá se dá ao luxo de dizer: não, em São Paulo não tem mototáxi. Tudo bem, se os vereadores decidirem isso, é problema dos vereadores. Eles decidam, assumam perante a população que não vai deixar, não vai deixar. E aí a democracia é assim, né? Quando o cara faz uma coisa, se o povo não gostar, o povo tira o cara e bota outro, né? A democracia é bom que é assim, por isso eu defendo tanto a democracia e acho que para a coisa mais importante na vida de um país é a democracia, né? Que a gente pode discutir, falar, pensar e tudo mais. Mas veja, a gente está à disposição, se você quiser depois, a gente faz, depois do relatório, você faz uma análise, porque antes da votação mesmo, olha, deputado, isso aqui, dá para fazer, a gente não concorda com isso, com aquilo. Agora precisa entender, precisa explicar para as pessoas. É óbvio que a gente não é dono da verdade, mas eu acho que
da forma que a gente está fazendo, você tem uma ideia, quando eu volto a falar a conversa que eu tive com o ministro presidente do TST, todos os pontos que ele falou, a gente já tinha pensado, né? Ou seja, que ele achava que era importante, que era isso. E uma coisa que precisa, Samuel, desmistificar é essa questão do MEI. Tenha certeza que é a pior saída para o trabalhador. É precarizar o seu trabalho. É uma coisa péssima para o trabalhador. Você tira. É o que as plataformas mais querem. Elas não vão pagar nada, né? Eu boto essa conta para a Previdência do Brasil, para todo o Brasil pagar, o trabalhador vai ficar desassistido e ele vai discutir com o trabalhador na justiça comum. É um caos, né? É um caos. E se vendeu isso para o motorista é como sendo uma coisa boa, como se só porque é fácil. O MEI, o microempreendedor individual, não foi criado para isso. O micro foi criado por um comerciante pequeno, né? Então, não é o caso. O trabalhador autônomo por aplicativo é uma nova formalidade que vai ser criada no sistema de trabalho do Brasil. Vai ser isso que a gente vai fazer. Então, o trabalhador vai ser valorizado, vai ter os seus direitos, e tudo que a gente puder fazer que dê esses direitos a ele, que dê um melhor salário, que dê dignidade, a gente vai fazer. Pelo menos essa é a nossa intenção. Certo. É isso aí, deputado, a gente agradece. E eu só mais uma coisinha, com relação, então, à votação do STF, com relação à repercussão geral, pode ser que, então, dê um tempo para que saia, então, a regulamentação e depois eles votem. O senhor acha que pode acontecer nesse cronograma? Não, não, não acredito, não. À medida em que a gente venha e tenha uma legislação, está resolvido, né? Ele não vai fazer uma legislação em cima da gente, é uma afronta de que ele faria, É. porque ele pode dizer, eu vou fazer porque eles não estão fazendo, né? Ah, Eles não sim. fizeram, aí eu vou fazer. Mas é uma afronta se eles fizerem isso, né? Uhum. Então, eu não acredito que eles façam, não. Honestamente, eu quero crer que não, isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Tá, joia. Deputado, boa viagem para o senhor. A gente Obrigado, meu agradece amigo. muito, agradeço aqui em nome dos motoristas, dos entregadores. Tudo de bom para o senhor, viu? A gente está apostando e acreditando muito. Tomara que dê muito certo para nós mesmo. Obrigado. E depois, quando sair o relatório, você lê. E se for o caso, a gente marca até mesmo antes da votação, tipo assim, na segunda, mais uma conversa, porque aí pode Sim, vir alguma sugestão, tá bom? ótimo. Então, Tá, estamos abertos aqui para fazer novas entrevistas quando o senhor quiser. tá bom. Um Um abraço. abraço. E se você quiser também, a gente pode fazer para você fazer uma conversa com o deputado Passarinho. Eu acho que era interessante. Seria ótimo. Seria ótimo. Se o Pronto, eu vou senhor. pedir para. Gabriel vai intermediar isso, tá bom? Tá ótimo. Vamos lá. Um Já fica abraço. para uma próxima entrevista, então. Muito obrigado, deputado. Tudo de Tá bom, boa bom. viagem para o senhor aí. Fica com Deus. Obrigado. Tá aí, então, nossa entrevista com o deputado Augusto Coutinho, que faz parte da comissão, como relator do projeto de lei 152/2025, que é a regulamentação dos aplicativos. Mediante tudo que ele falou, o que vocês acharam? Vocês acham que a Uber vai deixar de ser mera intermediária? Vocês acham que nossos ganhos vão ser melhores? Vocês acham que muita coisa do que hoje acontece vai mudar? Pelo que ele está falando, sim, né? E pelo que ele está falando também, muita coisa vai mudar para melhor. Então, deixa aqui nos comentários o que vocês acham de tudo isso e não esquece de deixar o like aí e compartilhar o vídeo também. Aqui eu fiz várias perguntas, algumas ele respondeu sem eu fazer a pergunta, né, obviamente, mas outras ainda ficaram aqui, como feedback de passageiros que a Uber manda para nós também, que é um absurdo, entre outras coisas. Mas acho que o mais importante a gente falou, que é sobre MEI, sobre previdência, sobre o ganho por quilômetro, sobre o markup. Então eu acho que, assim, basicamente a gente falou tudo que foi necessário. Mas se faltou alguma coisa, conforme ele mesmo prometeu, ele vai voltar a falar com a gente depois, então, do relatório emitido. A gente vai analisar o relatório e vamos questionar ele sobre tudo aquilo.
Mas é isso aí. Então, se você gostou desse vídeo, gosta do nosso canal, gosta do Pode Falando, querem que a gente continue, escreve aqui Pode Falando e a gente vai continuar, então, com esse trabalho aqui que a gente entende que é bom para todos nós. É isso aí, gente. Tamo junto, um abraço, fique com Deus, até o próximo Pode Falando, nosso podcast, e até os nossos próximos vídeos. Tamo junto, um abraço.